Boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, voltando mais uma vez para a gente falar do Livro dos Espíritos para Umbandistas. Estamos no capítulo 6, na vida espírita, tá? Estamos na parte relação de além-túmulo, tá? Então vamos lá. Pergunta 274. As diferentes ordens de espírito estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes e há entre eles subordinação e autoridade? A espiritualidade vai responder: sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade relativa à sua superioridade e exercem por meio de uma ascendência moral irresistível, certo? Pergunta 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? A espiritualidade responde: eu disse irresistível. Ou seja, os espíritos, eles têm uma classificação na escala espírita, que a gente já conversou aqui, e essa classificação a gente vai colocar assim: espíritos inferiores, né, resumidamente, espíritos inferiores, espíritos neutros, que não são bons nem maus, e espíritos superiores. Tá? Os espíritos superiores conseguem ter uma autoridade irresistível em relação aos espíritos inferiores. Tá? É claro que essa classificação ela é muito misturada. Então, o espírito pode ser superior de uma maneira moral a alguma característica e ser inferior a outra. Mas, na grande maioria, os espíritos moralmente superiores, eles têm uma ação irresistível aos espíritos inferiores. Então, esse negócio de quiumba querer dominar um espírito mais evoluído, isso não é verdade, certo? Então, os espíritos que têm uma luminosidade muito grande, espíritos que têm domínio sobre a espiritualidade inferior, eles podem frequentar, visitar lugares inferiores que eles não vão ser, por exemplo, apanhados. Então vamos continuar aqui. Pergunta 275. O poder e a consideração de que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Ou seja, você ter vivido na Terra com poder e, por exemplo, as pessoas, por exemplo, poder ou títulos, isso vai fazer com que você seja honrado ou ter consideração no plano espiritual? Aí a espiritualidade vai responder: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lede os salmos. Então ele fala o seguinte: nem sempre o título e o poder faz com que um homem no mundo espiritual seja poderoso e elevado. No plano espiritual, muitas vezes, os pequenos, aqueles mais humildes, serão elevados lá no plano espiritual por ter uma característica de moralidade superior. E os grandes, por não terem essa capacidade, podem acabar num grau evolutivo menor. Tá? Pergunta 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Então Kardec falou assim: como é que é esse negócio aí? Se o cara que tinha título, tinha dinheiro, pode ser o inferior lá e o pobre daqui, o humilde daqui, ser o elevado lá, como é que é isso? Não sabeis que os espíritos são de diferentes ordens, segundo seus méritos? Ou seja, é pelo mérito, pela capacidade moral que o espírito tenha, pela capacidade de virtude que ele possa vir a ter. Pois bem, o maior da terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado? Ou seja, muitas vezes uma postura de arrogante aqui na Terra, de que normalmente as pessoas com dinheiro, as pessoas com posição social, pessoas com, sei lá, hoje muitas vezes a pessoa não tem dinheiro, mas tem, sei lá, uma faculdade, um caráter de inteligência, e a pessoa se sente maior por causa disso, né? Então, isso para o plano espiritual não é nada. 276. Aquele que foi grande na Terra e se encontra inferior entre os espíritos sente humilhação? Quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Então, é claro que se a pessoa estava na Terra, cheio de servidores, pessoas que passavam e tinham que precisavam ter obediência a essa pessoa, e de repente lá ele é que vai ser o necessitado de obedecer às regras, muitas vezes ele vai se sentir ali humilhado, né? Pergunta 277. O soldado que, após a batalha, encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? O título não é nada. A superioridade real é tudo. Então, o que é a superioridade real?
é a superioridade moral, a superioridade da verdade, a superioridade da humildade, a superioridade dos espíritos, né, que sabem dizer o que precisa ser dito sem tentar humilhar, estando na sua elevação moral. Né? Os espíritos conseguem ver a superioridade porque ela irradia pelo perispírito. Pergunta 278. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Sim e não. O que quer dizer? Eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou a divergência dos seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo de qual o vosso é o reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Ou seja, lá existe uma máxima de Hahnemann que diz: o semelhante atrai semelhante. Então, nós, como espíritos, quando formos para o mundo espiritual, estaremos ligados pela mesma afinidade de sentimentos. Então, por exemplo, o orgulhoso vai se juntar com o orgulhoso, o bondoso com o bondoso, o invejoso com o invejoso. Né? Então, desta forma, essa igualdade ou energia de afinidade ou egrégora de afinidade faz com que os espíritos se juntem no mundo espiritual. Então, por exemplo, os espíritos inferiores vão estar ligados aos espíritos inferiores, os espíritos medianos com os espíritos medianos, os superiores e assim sucessivamente. Aí ele continua aqui. Igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam, sem se falarem. Então, assim, ele fala assim, eu acho que, na minha visão, a forma que os espíritos têm de se misturar bem claramente é aqui na Terra. Os espíritos, eles vão se juntar. Espíritos bons e maus, no mesmo patamar que é o patamar da carne, do físico, do plano físico. No mundo espiritual, a gente tem uma afinidade, uma egrégora que vai nos atrair. É claro que na Terra isso já acontece. Espíritos semelhantes se juntam. Então, por exemplo, eu não gosto de ir para ambientes de boteco. Tem gente que gosta e nesse processo, as pessoas que gostam de ir para boteco vão estar juntas no boteco. Eu gosto de, cinema. Então, pessoas que gostam de cinema vão estar juntas. Pessoas que gostam, por exemplo, de mergulho vão estar juntas no mergulho. Pessoas que gostam de carro vão estar juntas com o carro. Então, a gente já faz isso um pouco na Terra. Mas aqui todo mundo se vê, todo mundo pode passar um do lado do outro. Lá no mundo espiritual, os semelhantes se atraem semelhantes, mas os inferiores, os superiores, vão aonde os inferiores estão. Mas os inferiores não vão até onde os superiores estão. Tá? Quem pode mais, pode menos. Quem pode menos, não pode mais. Pergunta 279. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros? Exatamente o que eu estou falando aqui, né? Os bons vão para toda parte, e é necessário que assim seja, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas os distúrbios das más paixões. Então, isso aqui é muito importante, meus irmãos. Pergunta 280. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos, né? Qual é a relação da natureza entre os bons e os maus espíritos? Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de ajudar a subir. É uma missão. Pergunta 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Então, por que os espíritos inferiores têm essa tendência de querer nos estimular a ir para o lado ruim? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles mesmos provam. Não vedes o mesmo entre vós? Ou seja, pessoas que são invejosas, que vê a pessoa, de repente, tem uma ascensão na vida comum, e de repente tem inveja, querendo dar rasteira no outro. Né? Então, isso acontece também no mundo dos espíritos. Né? Pergunta 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento, como o ar é para a voz o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Então, o que ele quer dizer com isso? Os espíritos se comunicam pelo pensamento. O pensamento do espírito sai, impregna o fluido universal e o espírito que está apto a recepcionar
esse sinal emitido pelo outro espírito, ele é capaz de absorver. Os espíritos superiores, eles fazem um sinal mental numa frequência que os espíritos superiores são capazes de entender. Os espíritos inferiores talvez não consigam compreender isso. Talvez consigam como uma intuição, mas não como uma coisa clara que os espíritos superiores têm. Vou colocar aqui na Terra como se fosse o seguinte. Imagina um médium que recepciona a mensagem do espírito guia, mas ele é um médium iniciante. Então ele vai ter dúvida, ele vai ter aquela intuição, mas não vai ter dúvida. Um médium mais experiente, ele vai ter a percepção do seu guia, fala, pô, meu guia está aqui do lado, eu já sei como me comunicar com ele. Então, imagina um espírito superior ser um médium mais consciente daquilo que ele tem como recepção. E o espírito inferior ainda ser um médium iniciante. Mas não é a mesma coisa, mas dá mais pra gente entender. Editando o vídeo aqui, observei que estava faltando uma pergunta, então eu vou introduzir ela aqui dessa maneira. Pergunta 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se um dos outros? Aí a espiritualidade responde: não, para eles tudo permanece a descoberto, principalmente quando são perfeitos. Podem distanciar-se um dos outros, mas sempre se veem. Esta não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para os outros se julgam útil fazê-lo. Então ele quer dizer o seguinte, olha, os espíritos superiores, eles conseguem entender o que há na aura do outro espírito. Tanto um espírito superior quanto outro espírito superior. Um espírito superior também consegue ver a aura de um espírito inferior. Então, eles conhecem o pensamento, eles observam as suas tendências, eles observam se aquela tendência ou aquela fala é correspondente às emanações que saem dele. Então, eles conseguem entender o que um espírito quer do outro. Então, é muito importante a gente saber que essas características de tentar ludibriar, de tentar... é mais na Terra, porque... aqui a gente não tem essa capacidade de visualizar. Alguns médiuns têm quando intuídos pela espiritualidade. Mas, na grande maioria das vezes, a gente pode ser enganado sim. Então, fica aí essa parte e prossigamos. Vamos lá. 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que o rodeiam? Aí a espiritualidade vai responder. Constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. Então, o perispírito é como se fosse o corpo físico, né? Então, e aí, um espírito observa o outro com forma, até tangível para ele, porque eles estão no mesmo plano, né? Coisa que já, por exemplo, como nós somos matéria e eles estão no plano astral, a gente já tem uma diferença de plano, a gente precisa da mediunidade conectando, para a gente começar a perceber, a gente ampliar as nossas percepções que o corpo físico não permite se a mediunidade não estiver ativa. Mas no plano espiritual, plano astral, perispírito com perispírito, é como se fosse a mesma coisa física, quase que físico para eles, tá? Os espíritos, 285, os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo, o seu amigo? Sim, e assim de geração a geração. Pergunta 285. Como se reconhece no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Vemos a vossa vida passada e a lemos, como num livro. Vendo o passado dos nossos amigos e dos nossos inimigos, vemos a passagem da vida para a morte. Ou seja, existe um rastro energético. Esse rastro energético fica nos arquivos do perispírito. Os espíritos superiores conseguem observar esses arquivos. Então, o que foi na vida passada, o que aquele espírito, de repente, muda até de forma, porque cada encarnação ela tem uma característica, né, de forma, de estrutura física mesmo, que se reflete no perispírito depois que o corpo físico morre. Então, quando acaba uma encarnação e o espírito vai para o plano espiritual, ele mantém aquela forma perispiritual. Mas aí aquela forma perispiritual retorna para a matéria, e aí ele pode assumir uma outra forma um pouco diferente. E quando ele volta para o mundo espiritual, volta um pouco diferente. Neste processo, os espíritos superiores conseguem observar todo o arquivo daquelas reencarnações anteriores à última dele. E aí ele consegue identificar quem foi amigo, quem foi inimigo, mesmo porque existe uma afinidade, uma energia que vai mostrar ou afinidade ou repulsão, né? Pergunta 286. A alma, ao deixar os despojos corporais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Ou seja, se a pessoa morre hoje, ela vai ver os parentes que foram antes dela?
Imediatamente, nem sempre, pois como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material, ou seja, é o período de perturbação. O período de perturbação é um período que a mente do espírito ela fica meio embolada, então muitas vezes ele fica meio atordoado no plano espiritual até ele voltar a um processo de reconhecimento de si próprio e da onde ele está, né? A gente diz na medicina lúcido e orientado, que ele fique lúcido e orientado no tempo e no espaço. Ou seja, então que ele saiu de uma realidade e foi para outra, ele precisa ainda se adaptar. Quando ele se adapta a isso, aí ele pode realmente voltar a reconhecer as pessoas bem amadas dele. Como a alma, pergunta 287, como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo como um irmão bem amado e longamente esperado. A do mal como um ser que se despreza. Ou seja, pessoas queridas vão ser bem recepcionadas. Pessoas que não são queridas, elas vão muitas vezes encontrar com seus desafetos. Né? Pergunta 288. Que sentimento experimenta os espíritos impuros à vista do outro mau espírito que chega? Ou seja, como um espírito ruim encontra outro ruim no plano espiritual. Os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem, como eles privados da felicidade infinita, como acontece na Terra, um ladrão entre os seus iguais. Ou seja, os espíritos ruins, eles ficam satisfeitos de estarem entre eles próprios. Mas como essa relação é uma relação imperfeita, muitas vezes é uma relação de domínio sobre o outro, uma de escravização, uma relação de poder, uma relação de mentira, né? de inveja. Então tudo isso vai acontecer no plano espiritual. Pergunta 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem. Se ela escapou os perigos do caminho e a ajudam a se desprender dos liames corporais, é um favor concedido aos bons espíritos, quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. Então ele quer dizer o seguinte, muitas pessoas falam o seguinte, prestes a morrer, ela começa a ver o pai, a mãe, um tio, olha, fulano de tal veio aqui, aquelas pessoas velhinhas que já estão no final da vida, né? Ou num processo de doença muito desgastante, que a pessoa perde um pouco a noção daquela realidade, e ela começa a ter um desprendimento para ver as coisas espirituais. E aí a pessoa começa a identificar pessoas que já foram. Isso é uma bênção, conforme eles dizem aqui. Espíritos maus, espíritos que morrem, por exemplo, de traficantes que morrem, um assassinado pelo outro, eles vão estar envoltos numa corrente negativa, numa corrente de maldade. E aí eles vão ter o sofrimento referentes à vida que levaram, que também é uma punição. Pergunta 290. Os parentes e amigos reúnem-se sempre após a morte? Isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro, ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Eu não gosto de falar muito punição. Eu gosto de dizer o seguinte, a caminhada é individual. A evolução de um espírito ela é individual. Muitas vezes, espíritos que estiveram junto com você na Terra, porque a matéria nivelou vocês, quando voltam para o plano espiritual, às vezes há um desnivelamento entre a moralidade. Um está um pouco mais acima, o outro está mais abaixo, ou vice-versa, e de repente eles não podem estar juntos. Mas isso não quer dizer que a relação de afinidade que os dois têm, elas não permaneça, elas permanecem. Só que, imagina, hoje eu sou chamado para viver num outro país, e fica a minha família aqui. Apesar de eu estar vivendo uma outra estrutura de vida, quem ficou aqui no Brasil, vamos colocar assim, ele vai sentir a saudade, mas sabe que a gente está numa distância que a gente ainda pode se comunicar. No mundo dos espíritos, e essa comunicação não é igual a que eu teria junto, no mesmo próximo, né, morando na mesma cidade, morando em casas próximas. A gente vai se falar pela internet, mas não vai ser a mesma relação de quando a gente estiver morando em dois países diferentes. Então a gente vai ter uma comunicação muito menos frequente. E isso aí faz com que haja um certo grau de distanciamento, mas não seja um afastamento completo. Então, hoje nós terminamos essa lição, tá, que a gente fala da vida espírita e relação do além-túmulo. Os espíritos, quando estão no plano espiritual, como eles se interrelacionam. Muito axé a todos.